Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, seu jornalista de confiança, direto aqui do 2º Congresso de Oncologia de Práticas Integrativas e Tratamento do Câncer. Meu convidado de agora, ele acabou de dar a palestra aqui, é o Dr. Maurício Marteletto. E pelo que me informaram, o pessoal gostou muito da palestra, mas eu quero ouvir aqui do meu convidado a energia que ele recebeu do público, porque esse público, né, Dr. Maurício, é dos seus colegas profissionais da área da saúde, e também você deve ter visto ali pacientes, né, que é aquela velha frase, né, já tentei de tudo e estou procurando outras alternativas, porque a gente sabe o peso que é receber um diagnóstico dessa doença. E o Dr. Maurício é ortopedista e ele vai explicar para a gente aqui as novidades, né, nas condutas terapêuticas para o alívio da dor, no tipo de câncer que ele vai explicar aqui para a gente, além do alívio dessa dor, voltar aí a ter uma qualidade de vida em situações extremamente críticas, né, Dr. Maurício? Como é que você sentiu a energia ali do público ali? Eu com certeza senti uma coisa muito positiva, né? Primeiro, o respeito, o silêncio incomum, né, no meio, né, das palestras e congressos, né, que eu gostei muito. E no final, eu vou e volto assim, viu? Ok, vamos lá. No final da palestra eu senti assim que eu fui aplaudido efusivamente. Então, eu achei muito positivo isso aí. São coisas que motivam a gente a voltar outras vezes, né? Para mostrar o trabalho. Eu procurei trazer uma coisa nova e deixei isso bem claro para o público, que eu queria trazer aspectos que talvez a maioria não está habituado a ver, e disse também que muito provavelmente os ortopedistas vão saber destas técnicas para tratamento de tumores daqui a alguns anos. Olha só. Ou seja, no Congresso da Integrativa eu estou mostrando o que vai acontecer na medicina alopática comercial daqui a 5, 6 anos, provavelmente. E como ortopedista, por que você se interessou também em estar presente aqui, em contribuir com esse conhecimento, e de onde que você trouxe esse... Por diversas razões, Fernando. Você vê, né? A gente no dia a dia sofre bullying da mesma forma que pelos convênios médicos, né? Os convênios médicos atualmente criam barreiras, e não é por conta, não é a pessoa que faz, etc., porque a questão talvez relativa aí à cobertura, né, aos custos, enfim. Mas a questão não é essa. A questão é que, você vê, o convênio não tem esse drive de cobertura, etc. E eu comecei a perceber que quando eu comecei a tratar os pacientes com câncer, a cobertura era muito mais fácil. Por mais paradoxal que seja, né? Porque as pessoas falam assim, você vai gastar aí um dinheiro com uma pessoa com câncer que vai morrer. Você fala, eu acho que vou sim, porque isso faz parte do trabalho. Aliviar a dor é nobre. É sua missão. É a minha missão aqui, na Terra. Então, diminuir o sofrimento, né? Tentar curar não é isso? Mínimo, né? Então, é alguma coisa errada, né? Ou no curso errado, lutei por uma coisa errada. Exato. Então, por aí foi de uma forma mais tranquila, né? Porque de vez em quando a gente tem que passar a mão no telefone e dizer algumas verdades para essa turma toda. Que não é culpa deles também, né? Um protocolo, né? Mas, de certa forma, eu achei que foi gratificante pelo paciente em si. Eu expus o paciente a um risco muito menor do que eu teria exposto numa situação análoga com outras técnicas. Então, explica pra gente aqui, doutor, lógico que na sua área de atuação, né, os casos mais comuns e como que isso reverte aí na prática para o benefício do paciente. Nós temos os casos dos tumores metastáticos, que é o câncer avançado, e esse câncer avançado vai produzir as metástases. A metástase, em muitos casos, tem a propriedade de aderir ao saco dural. O saco dural é aquela estrutura interna que fica dentro do osso, e assim, por onde passam as raízes nervosas.
Então, esse tumor, em tese, tem uma chance maior de aderir ao saco dural e provocar dor por estiramento. Esse é o primeiro momento, é a primeira indicação, então, do tratamento cirúrgico. Ou seja, lá dentro do osso mesmo, bem interno. Dentro do canal vertebral, né? Você tem o canal vertebral e tem o orifício de saída das raízes nervosas que vão inervar superiores, membros inferiores. Você está falando da coluna, né? Da coluna. E das suas vértebras. Das vértebras em si. E aí, o tumor que surgisse ali dentro, né, seria mais facilmente retirado por uma técnica endoscópica, né, essa é a nossa tese, do que por uma cirurgia tradicional, uma microdissectomia aberta, como é feita já há muitos anos e continua sendo feita no nosso meio. Não é? Então, é uma oportunidade interessante de mostrar que isso realmente é uma assertiva, quer dizer, que é uma hipótese bastante válida, né? Segura também. Segura para o paciente. Mais fácil também, com menos tempo, tem essa menos tempo, também. Menos riscos devidos à via de acesso. Você tem que observar que muitas das complicações que acontecem no paciente com a cirurgia aberta advêm, muitas vezes, da técnica da via de acesso, né? Então você tem, às vezes, extravasamento de líquido cefalorraquidiano, uma lesão inadvertida da dura mater, causando um bulging, né, nas costas do paciente, né, acúmulo de líquido cefalorraquidiano, que a gente chama de higroma, é um tumor líquido, vamos dizer assim, que de uma hora para outra pode infectar e matar o paciente. Um paciente com câncer é um paciente imunossuprimido, é um paciente que toma um monte de drogas, né, de imunossupressão, e muito provavelmente não vai sobreviver a uma infecção do sistema nervoso central. E essa é videoendoscopia, né? Endoscopia de coluna. Endoscopia de coluna. Eu faço essa diferença entre videoendoscopia, porque videoendoscopia era quando eu comecei a fazer isso aí há mais de 20 anos, que é a videotoracoscopia, videoendoscopia de coluna. Era um termo que a gente começou a popularizar lá atrás. Mais modernamente, essa versão 4.0 da endoscopia de coluna tem aí, talvez, se tanto, 10 anos no Brasil. E aí você faz esse procedimento objetivando especificamente o que o paciente vai ganhar? Bom, ele melhora total da dor, digamos, né? Porque a dor neuropática, como eu falei para você, é de difícil manejo. Você dá a medicação, o paciente continua com dor, fica com sono com a medicação, com dor, não melhora. Há uma certa dificuldade de tratar a dor neuropática. A hora que você associa a morfina, doses crescentes, induz tolerância, né? Se você dá muito opioide para o paciente, ele tende a piorar da doença, do câncer, né? Porque acumula toxinas dentro do organismo. Ele pode morrer por depressão respiratória. Tudo tem limite, você tem que ficar tateando, né? Fica entre a cruz e a espada, vamos dizer assim. Todo médico vive nessa corda bamba. E tem os efeitos colaterais agressivos em determinados casos também. Sim, sim. E a ideia seria justamente minimizar esse processo doloroso, utilizando, então, esse processo que não é, digamos, inócuo. Claro que não é inócuo, né? Do ponto de vista de complicações. A gente tem as complicações próprias, né? Mas eu diria para você que as complicações da endoscopia são muito diferentes das complicações da artrodese, que é a cirurgia tradicional, né? Em primeiro lugar, a principal complicação, a mais frequente, não a mais grave, mas a mais frequente, é a desestesia da raiz nervosa, ou seja, quando você tem por estiramento, porque manipulou ali localmente, pode ter uma dor que dure algumas semanas, do nervo. Algumas semanas algumas semanas pode ser, né, nesse sentido aí, mas a principal complicação, né, acontece no cômputo geral das complicações, que vão de 1 a 2, 3%, vamos dizer, 1/3 dessas complicações é essa desestesia de raiz nervosa. Existem outras, né, que é a lesão inadvertida da dura mater, por endoscopia, que também pode acontecer. E tem outra gama de tratamentos. Tá. Né? Mas as infecções, por exemplo, no meu caso, 247 casos que eu fiz no estudo da minha curva de aprendizado, eu tive 18 complicações. Então, relativamente seguro, né?
247 casos, você ter 18 complicações, sendo que 6 delas eram um processo, digamos, passageiro, vamos dizer assim, né? De dor. Então está numa margem de extrema segurança e de confiança. Razoável, né? Não é tão boa quanto o ozônio, né? Eu falo para o pessoal lá no HC, eu falo assim, o ozônio é mais seguro que isso aí, né? Mas se você está fazendo um procedimento endoscópico, muito provavelmente já fez o procedimento com ozônio e não teve o resultado que precisaria ter, né? E cada caso é um caso, né? Tem paciente que já fez, tem situações específicas que você, como médico, tem que avaliar. Então, o primeiro pilar aí da endoscopia, nesse caso aí da coluna, né, com câncer metastático, é o alívio da dor. Sim, o alívio da dor é o mais importante goal aí atingido nesse tratamento. Tá. Você tem, por exemplo, você pode utilizar de técnicas também de radiofrequência, de ablação de metástases. Existem outras aplicações desse mesmo método, que são os tumores, às vezes benignos da coluna, como osteoma osteoide. Não vale a pena mencionar nomes específicos, mas basta dizer que são tumores relativamente benignos, porque eles não são metastatizantes, né? Mas que, ao mesmo tempo, incomodam bastante o paciente. Tá? Muitas vezes você não vai... a abertura da cirúrgica, vamos dizer assim, não vai ter o mesmo desfecho ou tão rápido quanto a cirurgia endoscópica. Dr. Maurício, e a mobilidade desse tipo de paciente depois desse processo? Olha, normalmente a gente libera o paciente para ir para casa em 6 horas. Então ele entra no hospital, é submetido a anestesia geral ou uma sedação consciente, dependendo da situação, mas no caso das metástases acho uma anestesia geral. Após a cirurgia, ele vai para uma sala de recuperação pós-anestésica e ele fica ali durante umas 6 horas dentro do ambiente hospitalar, já no quarto, com os seus familiares, etc., para depois ir para casa. Normalmente assim. A menos que seja um caso grave, o paciente fique internado durante um tempo, né? Por exemplo, nos casos em que é preciso fazer a cirurgia com parafusos, a fixação, no caso, em casos de fratura, por exemplo, é muito comum também, no caso de câncer, os pacientes caírem ou sofrerem fraturas na vértebra e caírem. Então, aí vai para uma cirurgia convencional? Poderia ser convencional, é que nós fazemos também de uma forma endoscópica. A gente coloca o parafuso percutaneamente, a gente introduz o parafuso no osso do paciente sem cortá-lo, né? A gente consegue fazer isso através da radioscopia. Então, põe a radioscopia no paciente, introduz o parafuso dentro do osso na posição correta, depois uma barra de fixação de um lado e de outro, e a vértebra, vamos dizer assim, está fixada, né? Para esses casos, eu diria que o tempo de espera no hospitalar é muito menor do que seria na mesma situação em que fosse necessária uma cirurgia aberta. Sim, com certeza. Assim, uma cirurgia aberta para um paciente desse precisaria talvez um mês de internação hospitalar. A gente consegue dar alta para o paciente em 1 semana. Então já tem vantagens, né, técnica? Muitas vantagens. Dr. Maurício aqui, Marteleto, deu a palestra aqui no 2º Congresso, onde ele trouxe essas novidades aqui, como ele mesmo disse, aí, antecipando aí alguns anos, né, de que essa técnica já está disponível no serviço em que ele atende, trazendo mais benefícios, né, menos dor para o paciente, mais mobilidade, e aí junto com as outras terapêuticas, né, no tratamento desse câncer, sempre esperando o melhor, sempre objetivando a cura aí. Você viu aqui no canal do Fernando Betete, a gente, né, estamos entrevistando todos os palestrantes aqui do Congresso e a gente está vendo e ouvindo de tudo, né? Então, o melhor caminho, meu amigo, é a prevenção. Cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, né? Ninguém quer ouvir esse diagnóstico. A gente sabe que é um caminho que sim, pode ter cura, que sim, é possível ter o tratamento e ter a cura, mas nesse exemplo aqui com o Dr. Maurício, tem situações que realmente
tanto o profissional da saúde como o paciente tem que ser forte, né? Tem que ter determinado ali. Só lembrando também que esse trabalho que a gente realiza com paciente debilitado, no caso, paciente oncológico, né? A gente também realiza no paciente, digamos, com hérnia de disco, com estenose de canal, né? Como eu comentei inicialmente com você, dizendo é mais difícil operar porque os convênios, né, criam barreiras. Mas é possível também fazer esse tipo de trabalho no paciente, vamos dizer assim, mais sadio. Então... Aí é um pouco mais fácil, inclusive, né? Clinicamente falando, é mais fácil para o médico porque ele vai ter, assim, menos preocupações com relação ao estado clínico geral do paciente. Mas, assim, é uma tendência atual, embora ainda não, vamos dizer assim, 100% regulamentado, mas a tendência desse trabalho, é claro que a endoscopia já está na ANS, a gente colocou em 2021, mas não para todos os casos. Então, os casos cervicais, por exemplo, são mais difíceis de serem aprovados, porque não existe uma norma que os regulamente. O tempo, com certeza, vai chegar nesse ponto de equilíbrio aí. Doutor Maurício, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, né, pela sua determinação aí. Muito obrigado, foi muito bom ter falado com vocês. Agradeço o convite do Beto, o seu convite para falar aqui no seu podcast. E estou muito, muito feliz aqui de ter sido tão bem recepcionado por vocês todos. Muito obrigado. Eu que agradeço e continue aí na sua missão aí ajudando as pessoas que necessitam realmente aí desse cuidado especial, desse carinho, desse acolhimento em um momento tão frágil aí de suas vidas. Muito obrigado pela sua audiência, deixa aí o seu positivo e compartilhe essa live aí com os seus familiares, com os seus amigos, porque uma pessoa está precisando receber essa informação.